Distância entre dois pontos. Exercício número 1, ele fala qual a distância entre o ponto A, 1 e o ponto B, 3 e 1. Então, ó, sempre lembrando, o primeiro é o x, o segundo é o y. Nesse caso que está no horizontal é fácil, ele quer a distância daqui até aqui, basta fazer, ó, 3 menos 1, essa distância vale 2. Mas se não for fazer, existe uma fórmula para calcular a distância entre dois pontos. Então, a distância de A até B vai ser, ó, raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Essa é a forma para calcular a distância entre dois pontos. Então, a distância de A até B vai ser igual, ó, a raiz quadrada xb. Ó, aqui está o xb, vale quanto? 3 menos o xa, 1. Isso tudo ao quadrado, mais yb, 1 menos ya, vale quanto? 1 ao quadrado. Então, a distância de A até B vai ser, ó, igual a raiz quadrada 3 menos 1, 2 ao quadrado, 4. 1 menos 1, 0 ao quadrado, 0. Então, eu sei que a distância de A até B é igual a 4 mais 0, 4. Raiz de 4, 2. Já tinha mostrado para você. Fazer o exercício 2 agora, né? O que o exercício 2 ele fala? Qual a distância entre o ponto A e o ponto B? Duas maneiras para fazer. Primeiro, a mais tradicional, a forma, a distância de A até B, ó, é igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Então, a distância de A até B vai ser igual a raiz quadrada xb, ó, o primeiro vale quanto? 1 menos xa, que vale quanto? 4. Então, 1 menos 4 ao quadrado mais, ó, yb, 3 menos ya, 1. Isso tudo ao quadrado. Então, a distância de A até B vai ser igual a raiz quadrada 1 menos 4 menos 3 ao quadrado, 9. 3 menos 1, 2. 2 ao quadrado, 4. Então, eu sei que a distância de A até B vai ser igual a raiz quadrada de 13. Ah, existe outra maneira? Sim, poderia resolver pelo teorema de Pitágoras. Olha, eu sei que daqui até aqui, ó, 4 menos 1 vale quanto? 3. Daqui até aqui, ó, vale quanto? 3 menos 1, 2. Ele quer essa distância aqui, chama de x. Caiu um teorema de Pitágoras, ó, hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. X é igual a raiz quadrada de 13. A maneira que você achar melhor. Exercício 3. A distância do ponto A, 3 e A, olha, só lembrando, x, y, do ponto B, 0 e 2, ó, x, y, é igual a quanto? É igual a 3. Calcula o valor de A. Então, aqui, ó, a distância de A até B é igual a raiz quadrada xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. A distância, ele falou que vale quanto? 3. Raiz quadrada de xb. Olha, o xb vale quanto? 0. Menos o xa, que vale quanto? 3. Isto ao quadrado. Yb vale quanto? 2. Menos ya, que vale quanto? A. Isso tudo ao quadrado. Gente, nesse caso, para mim poder retirar essa raiz, eu já vou resolver aqui dentro primeiro. Ó, 3 é igual a raiz quadrada 0 menos 3 ao quadrado, 9. Mais. Aqui, ó, vai ser quadrado do primeiro, né? Que aqui, ó, não é 2, A, 2 menos A
ao quadrado. Então, ao quadrado do primeiro, vou pôr entre parênteses para vocês nunca errarem o sinal, vai ser ao quadrado do primeiro dá 4, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, dá menos 4a, mais o segundo ao quadrado. Como aqui está, eu preciso retirar esse radical aqui, basta eu elevar ambos os lados ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Esse 2 com esse 2 eu corto, então eu retiro o radical. Então aqui vai ficar, ó, 9 mais 4 menos 4a mais a ao quadrado. Esse 9 vem para cá, menos 9, então eu posso cortar esse 9 com esse 9. Então aqui vai ficar, ó, a ao quadrado menos 4a mais 4 é igual a 0. O que aconteceu aqui? Nós caímos numa equação do segundo grau. Então nós temos que resolver. Delta b ao quadrado, então vai ficar menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então eu sei que o delta vai dar 16 menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes menos 4, mais 16, menos 16. Então eu sei que o delta dá 0. Então a vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2a. Então meu valor de a vai ser igual a menos o b. O b vale menos 4, com menos aqui, mais 4. Raiz de 0, 0. Sobre 2a. O a vale 1, 2 vezes 1, 2. Então o a' e o a duas linhas são iguais. 4 mais 0, 4 dividido por 2, 2. 4 menos 0, 4 dividido por 2, 2. Então, meu valor de A vale quanto? O valor de A vale 2. Beleza? Fazer o exercício 4. Qual a distância entre os dois pontos que passa pelas coordenadas P, menos 4 e 4, Q, 3 e 4? Então, aqui é a distância de P até Q. Então, de novo, ó, raiz quadrada de xq menos xp ao quadrado mais yq menos yp ao quadrado. Então, a distância de P até Q vai ser igual a raiz quadrada de xq. Ó, o primeiro é o x, ó, então vai ser 3 menos 4. Então, aqui dá mais 4 ao quadrado. Yq, 4 menos yp, que vale quanto? 4. Isso tudo ao quadrado. Então, a distância de P até Q vai ser igual a raiz quadrada 3 mais 4, 7. 7 ao quadrado, 49. 4 menos 4, 0 ao quadrado, 0. Então, eu sei que a distância de P a Q, 49 mais 0, 49. Raiz de 49, 4. Então, a distância de PQ vale 4. 5. Ele fala o seguinte: sendo A 3 e 1, B menos 2 e 2, C 4 e menos 4, os vértices de um triângulo. Então, esses aqui são os vértices de um triângulo. Ele é equilátero, retângulo isósceles, isósceles não retângulo, retângulo não isósceles, nenhuma das anteriores. Então, aqui nesse caso, para mim saber o que é esse triângulo, eu vou ter que calcular a distância de A até B, a distância de B até C e a distância de A até C. Tem que calcular essas quatro para mim saber qual que é esse triângulo.
Então, primeiro, vamos calcular a distância de A até B. Olha, então vai ficar xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Então, a distância de A até B vai ser igual a xb. Ó, o xb vale quanto aqui? Menos 2. Menos o xa, que vale quanto? 3 ao quadrado. Yb, 2. Menos ya, 1. Isso tudo ao quadrado. Então, a distância de A até B vai ser igual a menos 2, menos 3, menos 5 ao quadrado, 25. 2 menos 1, 1 ao quadrado, 1. Então, eu sei que a distância de A até B vale raiz quadrada de 26. Agora, eu vou calcular a distância de B até C. De novo, ó, raiz quadrada xc menos xb ao quadrado mais yc menos yb ao quadrado. Só um minutinho. Então, a distância de B até C vai ser, ó, raiz quadrada xc vale quanto? 4. Menos xb, ó, xb menos 2, com menos aqui, mais 2 ao quadrado. Yc menos 4. Menos yb, 2. Então, vai ficar menos 2 ao quadrado. Então, eu sei que a distância de B até C vai ser igual a 4 mais 2, 6 ao quadrado, 36. Menos 4, menos 2, menos 6 ao quadrado, 36. Então, eu sei que a distância de B até C vale raiz quadrada de 72. Se eu fatorar 72 por 2 dá 36. Então, distância de B até C é a mesma coisa que você escrever 2 vezes 36. Então, a distância de B até C, raiz de 36, 6, raiz de 2. Então, eu sei que a distância vale 6 raiz de 2. Agora, eu tenho que calcular ainda a distância de A até C. De novo, ó, raiz quadrada, xc menos xa ao quadrado, mais yc menos ya ao quadrado. A distância de A até C vai ser igual a raiz quadrada xc vale 4, menos xa, que vale quanto? 3 ao quadrado, mais yc menos 4, menos ya, 1 ao quadrado. Então, eu sei que a distância de A até C vai ser igual a 4, menos 3, 1 ao quadrado, 1. Menos 4, menos 1, menos 5 ao quadrado, 25. Então, eu sei que a distância de A até C vale 26. Então, o que acontece aqui? Achei a distância de A até C, achei a distância de A até B, achei a distância de B até C. Esse triângulo, ele é equilátero? Não, porque os três lados são iguais? Não. Então, esse aqui está eliminado. Retângulo isósceles? Isósceles, sim, porque aqui, ó, tem dois lados iguais. Agora, ele é retângulo? Não sei ainda. Isósceles e não retângulo? Não sei, né? Retângulo e não isósceles? Não, ele é isósceles porque tem dois lados iguais. Então, esse aqui também está eliminado. E só assim, como que eu vou provar que isso aqui vai ser retângulo ou não? Então, olha aqui, basta você fazer, jogar no Teorema de Pitágoras. Qual que é o maior lado? Não é raiz de 72? Não é maior que a raiz de 26 e de 26 aqui? Então, basta você pegar raiz de 72 elevado ao quadrado é igual a raiz de 26
ao quadrado mais raiz de 26 ao quadrado. Se forem iguais, ele é retângulo. Se não forem iguais, não é retângulo. Posso cortar esse com esse, então aqui dá 72. Posso cortar 26. Posso cortar 26. 72 é igual a 52? Não, então esse triângulo não é retângulo. Para ser retângulo, lembra? Hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então ele é isósceles, não retângulo. Beleza?